Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus por mais esse dia, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos, estudarmos a sua palavra. Gostaria de agradecer ao pastor Valdemiro pela oportunidade e apoio que ele tem nos concedido neste trabalho, nas EBDs, e também louvo pela vida do pastor Robson, que hoje não pôde estar aqui conosco, mas tanto tem nos abençoado com sua vida e teu trabalho, irmãos. Hoje já iniciamos a 8ª aula da EBD, já é dia 24 de maio de 2020, já estamos chegando nas últimas aulas, e nós estamos estudando o livro de Efésios. Antes de entrarmos no tema da nossa lição, vamos orar para que Deus possa nos conduzir e nos orientar. Senhor Deus amado Pai, eu te louvo, ó Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Mais uma vez estamos aqui diante de Ti, para aprender a Tua palavra, para aprender o Teu Evangelho, ó Pai, que o Senhor possa nos conduzir, o Teu Espírito Santo possa nos conduzir no entendimento, ó Deus, da Tua vontade, da Tua palavra para as nossas vidas, ó Pai. Conduza cada irmão, cada um que está aqui conosco para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. É isso que louvamos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, hoje começamos a 8ª lição, que é sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Como eu falei há pouco, estamos estudando o livro de Efésios ao longo desse segundo trimestre de 2020, num formato um pouco diferente, por conta da pandemia que estamos passando, do Covid-19, mas louvado seja Deus que, apesar de não podermos nos reunir fisicamente, estamos unidos, seja por meio da tecnologia, seja por meio das orações. Louvado seja Deus. O que nós já aprendemos ao longo dessas aulas, essas semanas que se passaram? Nós vimos, primeira coisa, que Paulo escreveu a carta aos Efésios. E ele escreveu essa carta enquanto ele ainda estava preso em Roma, entre 60 e 62 depois de Cristo. Vimos também que nós fomos eleitos pela presciência do Senhor, ou seja, pelo seu pré-conhecimento. Fomos escolhidos por Deus para sermos santos e irrepreensíveis e chamados para viver em novidade de vida. Irmãos? Que antes nós vivíamos de acordo com o curso dessa vida, com as vontades do mundo, buscando nos satisfazer. Mas em Cristo Jesus, e glória a Deus por isso, que nos alegremos nisso, fomos reconciliados com o Pai. E hoje, glória a Deus, somos enxertados na oliveira, e fazemos parte da família do Senhor. E por meio do sacrifício vicário de cruz, aquela divisão, aquela inimizade que existia entre os judeus e os gentios, ela foi se desfeita. E hoje não existe mais essa inimizade, onde por meio de Cristo Deus, de dois povos, ele transformou num só povo, que é a igreja. E hoje, amados, nós vamos aprender sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, onde nós estamos sendo edificados. O nosso textual, ele se encontra na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nós vamos pensar um pouquinho acerca deste texto. O que Paulo escreveu antes disso? Vamos reler, nós já lemos aqui na aula passada, mas vamos reler Efésios 20, Efésios 2, versículo 19. Diz o seguinte: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ou seja, nós, crentes em Cristo Jesus, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, os apóstolos e os profetas são as pedras da fundação do templo, são eles que dão toda a base, onde Cristo Jesus é a pedra principal, é aquela que sustenta toda aquela estrutura, todo aquele arcabouço, irmãos. Sem Cristo não existe evangelho, sem Cristo não existe a igreja. Então Cristo, e sem Cristo não há salvação. Nele está a nossa esperança, Ele é a nossa esperança, irmãos. Então assim, Cristo é a pedra de esquina, é a pedra principal. Então se pensarmos na construção civil, a fundação é uma das partes mais importantes, se não a mais, da construção, onde ela dá toda a base, todo o alicerce para aguentar a estrutura
que está crescendo. Né? E esse é o fundamento da igreja. Né? O fundamento da igreja está nos apóstolos, profetas, ou seja, naquilo que eles nos ensinaram, nas doutrinas que eles deixaram para nós, guiados pelo Espírito Santo. E essas doutrinas estão nas Escrituras. Né? Conforme Paulo escreve a Timóteo, a Escritura toda é útil para o ensino, para a exortação, né? Para que nós sejamos obreiros capacitados para fazer a obra do Senhor. E Cristo é a pedra de esquina, ou seja, ele é a pedra que, se nós tirarmos, desmorona todo o edifício. Né? Nas construções antigas, quando havia o arco, a pedra, né, de esquina angular, ela ficava em cima, no centro, onde ela unia as duas, era a pedra principal. Se tirássemos aquela pedra, ela cairia. Né? Da mesma forma, uma construção. Né? Se tirarmos a coluna principal, desmorona todo o edifício, e assim é Cristo. Né? E Jesus Cristo, então, é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Glória a Deus, meus irmãos. A nossa leitura bíblica em classe hoje, ela está em Efésios 2, do 20 ao 22, e também no Evangelho segundo Mateus, né, capítulo 7, versículos do 24 ao 27. Acompanhe, irmãos, a leitura. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Irmãos, vamos dar uma pausa. Nós falamos bastante sobre o versículo 20. No versículo 21, né, continuando o que nós estávamos falando, né, Cristo é a principal pedra da esquina, no qual onde todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Ou seja, toda a nossa vida após a nossa conversão, ela é edificada em Cristo Jesus. Né? Sendo Cristo Jesus a pedra principal, né? E as Escrituras, os apóstolos, os profetas, o fundamento. Né? Então, cresce para templo santo no Senhor. Ou seja, Paulo enfatiza a santidade mais uma vez. Né? Ao longo das aulas, nós temos falado muito sobre santidade, porque a carta aos Efésios, Paulo exorta aos crentes para que eles sejam santos e irrepreensíveis no Senhor. Né? Por que essa santidade? Porque nós, a partir da vinda de Cristo, da morte e ressurreição dele, somos nós, o templo do Espírito Santo. Nós precisamos ser santos, pois o Espírito Santo habita em nós. Em Mateus 7, 24, vai dizer o seguinte, irmãos: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelham-a-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e se foi grande a sua queda. Ou seja, irmãos, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, onde Cristo é a pedra angular, é a pedra de esquina, é a pedra principal. Né? E todos aqueles, que Mateus vem nos dizer, que escuta as palavras do Senhor, ou seja, né, que escuta, que conhece as Escrituras e as coloca em prática na sua vida, é o homem prudente, porque este edifica, constrói a sua vida sobre a rocha. A rocha é Cristo. Né? Ou seja, a sua vida, ela está segura. E aí vem chuvas, tempestades, ou seja, amados, vem doenças, desemprego, dificuldades, pandemias, doenças, N situações tentando nos derrubar, nos desviar. Nosso foco é Cristo. E a casa não vai cair, irmãos, porque ela está edificada sobre Cristo, edificada sobre as Escrituras Sagradas. Agora, em contrapartida, meus irmãos, aquele que ouve a palavra do Senhor, ele pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porém, ele não as pratica, ele não vive o Evangelho, ele não vive uma doutrina bíblica, uma doutrina baseada nas Escrituras. Este, meus amados,
quando vier a tempestade, quando vierem as doenças, a morte, o desemprego, este não aguentará, não persistirá no Senhor. O foco dele não está sendo Cristo. A casa vai cair, irmãos. Né? E é grande será a sua perda. Né? Então, Jesus exorta para que a nossa vida seja edificada sobre a rocha, sobre a pedra principal, pedra angular. Louvado seja Deus, irmãos. O objetivo da nossa aula de hoje é ensinar que Cristo é a base da igreja. E estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Santo Espírito. Apresentar o fundamento da igreja como doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E refletir que somos templo do Espírito Santo e, portanto, devemos viver em santidade. Louvado seja Deus, irmãos. Na introdução da nossa aula diz o seguinte: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Louvado seja Deus, irmãos. Portanto, irmãos, somos o templo do Espírito Santo. E conforme estamos falando ao longo dessas 8 aulas, temos que ser santos. Porque sem santidade nós não veremos a Deus. Né? Nos arrependemos, aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Glória a Deus. E precisamos buscar a santidade. Deus irá nos capacitar, irmãos. Mas nós precisamos buscar. Né? Ou seja, aquilo que eu faço que não glorifica a Deus, eu tenho que abrir mão, amados. Né? Como o apóstolo Paulo diz, né? Tudo o que façais, façais para a honra e glória do Senhor. Né? Nós precisamos discernir aquilo que não glorifica o Senhor que está em nossas vidas. Né? Aquilo que nos afasta do Senhor. Aquilo que nós vemos e trazemos aquilo que nós não queremos para o nosso lar. Né? Se nós não queremos mortes, nós trazemos filmes que trazem a morte para dentro do nosso lar. Né? Temos que refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo, vendo, ouvindo e falando. Porque temos que lembrar que nós precisamos ser santos, porque nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós, portanto, sejamos santos, para que ele jamais se aparte de nós. Um edifício espiritual, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel com o povo de Deus. Vamos ler primeiro livro de Reis, no capítulo 8. Primeiro Reis, capítulo 8, versículos do 16 ao 20. Então vamos lá, irmãos. Primeiro Reis, capítulo 8, versículos do 16 ao 20, que diz o seguinte: desde o dia em que tirei o meu povo do Egito, de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar um templo a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia, não será você quem edificará esse templo. O seu filho, que descenderá de você, ele edificará o meu nome. Assim, o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei o templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Louvado seja Deus. Portanto, irmãos, não havia, como vemos em todas as Escrituras, nenhum povo em todo o mundo que tivesse um templo para servir ao Senhor. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Moisés. Mas a Bíblia inteira ela não relata, não existe nenhum outro povo, a não ser Israel, que servia a Deus. Então o povo de Israel tinha
o templo como um exclusivismo, ou seja, somente eu, judeu, povo de Israel, povo escolhido por Deus, pode adorar esse Deus. Posso adentrar em templo, conforme falamos na última aula, né? Um gentil, ou seja, o restante do mundo, porque podemos separar a população à época de duas formas, né? O judeu, né, Israel, e os gentios, todos aqueles que não eram judeus, que não eram de Israel. Né? Portanto, qualquer um que não fosse israelita, né, não poderia entrar no templo. Se entrasse, seria morto. Né? De tão sério que isso era, e a separação que havia entre o judeu, né, o povo de Israel, e os demais do mundo, os gentios. E essa divisão, conforme também estudamos na aula passada, deixou de existir, pois Cristo Jesus derrubou a barreira, a parede que nos dividia. Então esse exclusivismo, né, os sacrifícios que separavam o judeu do gentio não existe mais, pois esse sacrifício foi feito em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, quando ele derramou o teu sangue na cruz, para nos redimir dos nossos pecados. Aleluia, irmão. Glória a Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios, conforme falamos. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais. Desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e o novo conceito de santuário é apresentado. Qual que é esse novo conceito, irmãos? Vamos ao tópico 2. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra que Salomão, quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Deste modo, os crentes, judeus e gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Vamos ler primeira carta aos Coríntios, 3,16, né? Que diz o seguinte: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ou seja, o templo que foi construído, né? Hoje não existe mais, foi destruído depois. Mas ali onde habitava Deus, não conteria e não conteve a Deus, como disse a aula. Por isso que Deus hoje, Ele habita em nossos corações, Ele habita em nosso ser. Por isso que Paulo fala que nós somos o santuário, o Espírito habita em nós, não mais em templos construídos por homens. Então, se Deus habita em nós, irmãos, temos que vigiar. Né? Temos que ser santos. Vamos ler 1 Pedro. Passei 1 Pedro, capítulo 2. Pedro 2, 5, que diz o seguinte: também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Nós vamos voltar um pouquinho, né? Vamos no capítulo 1, versículo 13, onde Pedro fala sobre a exortação à santidade. Né? Conforme comentei há pouco em Hebreus 12, 14, que fala: sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha o que Pedro escreve: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, e esperem inteiramente na graça que lhes será trazida, que está sendo trazida na revelação de Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aqueles que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, somos chamados, mais uma vez, à santidade. Né? No começo do capítulo 2, Pedro escreve o seguinte: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja.
bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejam o genuíno leite espiritual para que, por ele, lhe seja dado crescimento para a salvação. Se é que você já tem experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Cristo Jesus. Um chamado, amados, à santidade. Então, a pedra angular, conforme também falamos já. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito, com cerca de 12 metros de comprimento. Glória a Deus, irmãos. Conforme falamos, a importância que há e havia na pedra angular, na pedra de esquina, na construção civil, e assim em Cristo. Se tirarmos Cristo das nossas vidas, né, se esquecermos do que Ele nos ensinou, se esquecermos da obra que Ele fez na nossa vida, se tirarmos nosso foco dele, tudo desmorona, irmãos. Nada mais faz sentido, pois a nossa esperança é Cristo e está em Cristo Jesus. Cristo é a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina, conforme Salmo 118, 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina, conforme Marcos. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo, a pedra principal. Vamos ler 1 Pedro 2, versículo 7, que diz o seguinte: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Glória a Deus, irmãos. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Vamos ler, né, Levítico 19, 2. Deixa eu abrir aqui. Levítico 19, 2. Que diz o seguinte, irmãos: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Nós vemos que em Levítico, vemos no Novo Testamento, vemos em toda a Escritura, Deus chamando o teu povo à santidade. Isso não é diferente para nós. Somos livres da lei, é verdade. Nós somos libertos, glória a Deus. Mas essa liberdade em Cristo Jesus que nós temos não permite que nós tratemos a graça de uma forma solta. Abusemos da graça. Se pecarmos e vamos pecar, como diz João, há um justo fiel que irá perdoar os nossos pecados, se assim nos arrependermos e mudarmos de atitude. Mas, para todo aquele que se arrepende, não continua, irmãos. Não devemos continuar na mesma prática. Toda a Escritura nos chama a santidade. Porque sem santidade, conforme eu já falei aqui, não veremos a Deus. Em Cristo, o novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal. O segundo tópico fala sobre o fundamento. Qual que é o fundamento? Dos apóstolos e dos profetas. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado mensageiro. O apostolado, portanto, é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Ou seja, conforme esses textos de Hebreus e João, 1 João, mostra que Cristo veio ao mundo, enviado para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados. Vamos ler a primeira carta de João, 4,14, para corroborarmos, que diz o seguinte: e nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós.
Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Ou seja, nós temos de apóstolos nesses evangelhos para os 12 escolhidos por Jesus. Estes foram testemunhas oculares, ou seja, eles viram o ministério de Cristo, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Conforme, vamos até ler, irmãos, Atos. (1, 21, 22). Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Vou reler, irmãos. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor. Conforme 1 Coríntios 15, 8, 9, Romanos 1, para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo é o fundamento. É a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas sim as doutrinas que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Então, todas as doutrinas que os apóstolos deixaram, todos os ensinamentos, estão nas escrituras sagradas. Vamos ler, irmãos, Atos 2,42, que diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, ou seja, nos ensinos deles. E segunda carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo 3,16, que diz, vamos ler a partir do 14, irmãos, eu gosto bastante desse texto, que diz o seguinte: quanto a você, Paulo escrevendo a Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-la sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, irmãos, se não conhecemos as escrituras, as doutrinas que nos foram deixadas, que Deus nos deixou, conforme o versículo 17, que acabamos de ler, não seremos perfeitamente habilitados para toda boa obra do Senhor. Então, vamos vigiar, estudar, meditar no Evangelho de Cristo, para que sejamos obreiros, crentes capacitados nele. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Ou seja, irmãos, eu não posso mudar as escrituras, o que elas dizem, porque eu entendo. Eu não posso modificar o entendimento, o que está escrito, para fazer a minha vontade, para justificar algo que eu desejo fazer, mas não é o que as escrituras escreveram. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar, que está lá em Lucas 21, 33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica, confirma que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Por que não? Porque ele é o fundamento. É por meio dele que o edifício se construiu, sendo Cristo a pedra de esquina. O testemunho dos profetas. A palavra
Profeta em grego, ela significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20 é apóstolos e profetas. Indica se tratar dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. A síntese desse segundo tópico, amados, é a seguinte: a igreja está edificada sobre a pedra angular que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e testemunhos dos profetas bíblicos. Louvado seja Deus. O terceiro tópico da nossa lição de hoje é edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Ou seja, irmãos, nós nos convertemos, nós começamos a nossa caminhada com Deus. Nessa caminhada, nós precisamos buscar ao Senhor, buscar conhecer as suas escrituras, orar, meditar, buscar viver em santidade. Deus vai nos capacitando, mas nós precisamos buscar, nós precisamos querer, né? E esse é o desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo, nós, amados, comporte-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Vamos ver, somente 1 Pedro 1,14, acerca do fruto do Espírito. Ou seja, nós já até lemos, mas vamos ler. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Olha o que Gálatas vai dizer sobre isso também. Sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Né, irmãos? Esta é a obra que o Espírito faz. Louvado seja Deus. Já a obra da carne, né? Vemos aqui em Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, vamos refletir sobre as nossas vidas. Quais são as obras que nós estamos dando? Essas obras da carne eram as que produzíamos antes de aceitarmos a Cristo Jesus. Mas as obras do Espírito, né, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temos que produzir. Este é o fruto que nós precisamos dar agora, que somos salvos em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. O desenvolvimento ele prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. A palavra que é usada para templo, ela designa o recinto interior, ou seja, o lugar santíssimo. Ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Vamos abrir em Hebreus, irmãos. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. A partir do 7. Mas, segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue que oferece por si e pelos pecados de ignorância com o povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência,
sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno da reforma, quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Glória a Deus, irmãos. Então, aquele tempo para onde o sumo sacerdote tinha uma vez ao ano só, irmãos, para servir o sacrifício. Cristo se fez sacrifício. Ele foi tanto o sumo sacerdote como o sacrifício oferecido para nos redimir dos nossos pecados, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material. Ou seja, naquela época, na antiga aliança, o templo era um edifício, era um prédio. Porém, Cristo habita em nossos corações, Espírito Santo. Agora é um templo espiritual. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado de desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim a morada de Deus no Espírito. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava o lugar de habitação permanente de comunhão íntima, como já vimos. O crente se tornou o templo santo no Senhor. Irmãos, em Cristo Jesus, somos templo do Espírito Santo e temos que ser santos. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro dos crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Louvado seja Deus, irmãos. Então, cada crente em Cristo Jesus é uma parte do corpo. E a junção dessas partes, desses membros, formam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E a síntese desse terceiro e último tópico é que Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, se torna templo santo do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Estamos chegando ao final, irmãos, agora na parte da conclusão, que ela diz o seguinte: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos nós cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Glória a Deus, irmãos. Então, amados, que possamos, em Cristo Jesus, sermos a cada dia edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Né, irmãos? Que possamos ter como pedra de esquina em nossas vidas a Cristo Jesus. Que possamos viver uma vida de acordo com o Evangelho, de acordo com as Escrituras. Para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado. E para quando Ele voltar, Ele possa nos encontrar santos, né, e fazendo a obra dEle para a honra e glória do Santo Nome. Espero que os irmãos tenham compreendido, tenham aproveitado, né, irmãos, que o Espírito Santo possa agir em nossas vidas, nos transformar, nos edificar a cada dia a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, que é o nosso alvo, o nosso motivo, a nossa esperança, e que a igreja possa ser edificada, irmãos. Eu vejo os irmãos na próxima aula, na próxima semana, e que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.